de criticar todo o restante da humanidade, mas não olhavam para si mesmos. Eu vou ler esse texto, os irmãos me acompanhem na leitura. Do verso 11 até o verso 32 de Lucas 15. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós vamos cantar agora, meus irmãos, o hino 67, Coração Quebrantado, e cante em espírito de oração mesmo. Peça para que o Senhor quebrante o seu coração. Possamos cantar desta forma. Aqueles irmãos que estão para adorar ao Senhor com seus dízimos e ofertas, podem também aproveitar esta oportunidade para trazer os seus dízimos e ofertas na casa do Senhor. Hino 67, Coração Quebrantado. De todo mal
igreja pode se assentar. Daniel, ore por nós. Oração de confissão, de quebrantamento diante do Senhor. Senhor Deus, agradeço por estarmos aqui mais um dia para te adorar, te glorificar. Quebranta o nosso coração, traga arrependimentos para nós, que nós possamos estar preparados no dia a dia para lutar contra os nossos pecados, a dificuldade de glorificá-lo do jeito que o Senhor merece. Que nós, no culto de hoje, possamos refletir sobre todas as nossas condutas e que nós possamos corrigi-las para glorificar o Senhor da melhor forma. Em nome de Jesus, amém. Daniel entrou nesse ano, curso de Direito lá no Mackenzie, e ele começou a perceber que perdeu alguns anos da sua adolescência com aquelas coisas que nós pais sempre falamos para os nossos filhos desde pequenininho: não percam tempo, não percam tempo, não percam tempo. Não percam tempo com joguinhos, não percam tempo com esses inúmeros vídeos que temos aí à disposição na internet. Aproveite o seu tempo, principalmente naquele tempo que você só está para estudar, o que não é privilégio de todos. E ele talvez não tenha aproveitado tão bem o tempo. E hoje ali, fazendo aquela boa universidade na área de Direito, ele tem estudado os filósofos e tem estudado muitas coisas a respeito de filosofia política e filosofia do direito. E outro dia ele disse assim para mim: pai, como eu me arrependo de não ter te ouvido durante tanto tempo, e eu perdi tempo, e agora eu preciso correr atrás do tempo perdido. Graças a Deus ele ainda tem só 18 anos, dá tempo de recuperar e pensar sobre a vida de uma forma mais séria. Nós vivemos numa época estranha, onde os nossos adolescentes são considerados como quase crianças, até 20, 25 anos de idade. A adolescência está sendo prorrogada, mas nem sempre foi assim. Os jovens de Israel, aos 12 anos, eles já começavam a ter bastante responsabilidade e estavam sendo convocados para conhecer as Escrituras do Senhor, pensar sobre o Senhor, sobre a vida. Eles eram instruídos na sabedoria do Senhor através do livro de Provérbios. Essa seja uma lição para todos nós, que nós possamos educar os nossos filhos desde pequenos nos caminhos do Senhor, embora saibamos que lutamos contra um mundo enorme, gigantesco, uma onda tremenda que vai contra tudo aquilo que nós, depois que passamos alguns anos, já aprendemos. Mas nunca é tarde para colocar a mão na consciência e se recuperar e voltar àquilo que é importante. Eu quero convidar a equipe de cânticos a estarem aqui, nos conduzir, continuar nos conduzindo a Deus em louvor e em adoração. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar em pé? Vamos aproveitar esse momento de comunhão, que estamos juntos na casa do Senhor, para louvarmos Ele, né? Com toda a nossa alegria, com toda a nossa força, com toda a gratidão do nosso coração.
e continentes fez. Glória a Deus, vamos entoar. Cantemos ao Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor. Celebremos a salvação. Celebremos a salvação. Vamos ao seu encontro. Vamos ao teu encontro. E cantando render louvor. E cantando render louvor. Cantemos ao Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor. Pois foi Ele quem nos criou. Pois foi Ele quem nos criou. Se ouvirdes a tua voz, não endureças o coração. Porque Deus é supremo, grande em toda a terra, é dele, aleluia. Mar e continentes fez. Glória a Deus, vamos entoar. Porque Deus é supremo, grande em toda a terra, é dele, aleluia. Mar e continentes fez. Glória a Deus, vamos entoar. Glória a Deus, vamos entoar. Glória a Deus, vamos entoar. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, O que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim é que um dia seu amor sentiu. Sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está, cada dia assim do seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim é que um dia seu amor sentiu. Sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim.
todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amém, irmãos, podem sentar. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2, versos de 1 a 11. Romanos capítulo 2, versos de 1 a 11. Me acompanhe na leitura que farei em Romanos 2, de 1 a 11. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento.
A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Errar é humano, perdoar é divino. Você já ouviu essa frase? Conhece? Talvez você só não saiba de onde surgiu essa frase. Quem foi o autor original dessa frase? Foi Voltaire, um cético francês, que dizia mais ou menos assim: Deus sempre vai perdoar. É o seu ofício ou é o seu negócio. O negócio de Deus é perdoar sempre. Bertrand Russell, famoso filósofo inglês, escreveu um livro dizendo o porquê que ele não era cristão. E um dos principais motivos é porque ele dizia que não poderia aceitar que Jesus Cristo pudesse defender a ideia de um julgamento, ou do próprio inferno, de uma penalidade eterna. Ele, inclusive, comparou o Senhor Jesus a Sócrates, o filósofo grego, dizendo que Sócrates, ele fazia os seus discursos e ele não ameaçava ninguém de não obedecê-lo ou não ouvir os seus discursos, mas que o Senhor Jesus Cristo realmente reivindicava ser o Deus encarnado e que realmente aqueles que não ouviam seriam julgados. Esses pensadores antigos, eles influenciam a nossa sociedade até os dias de hoje. Tudo que vivemos hoje na nossa sociedade, provavelmente, ou quase tudo, foi idealizado, pensado em universidades europeias ou americanas, talvez há 2, 3 séculos atrás. E que hoje estão produzindo uma cultura que considera o pecado algo irrelevante, não preocupante. E Deus como aquele Papai Noel que vai passar a mão na cabeça de todo mundo. E nós não precisamos nos preocupar com essa questão de julgamento, de inferno, vida após a morte. Muitos de nós nos achamos pessoas muito boas, melhores do que a média da sociedade. E, portanto, achamos difícil que Deus não vá nos perdoar. Parece que é automático. O apóstolo Paulo, depois de ter, no capítulo 1, verso 18 a 32, demonstrado que os gentios pagãos, os imorais, cometeram várias atrocidades porque abandonaram a adoração do Senhor, sufocaram a verdade de Deus, trocando a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em vez do Criador. Provavelmente Paulo deve ter parado naquele momento e pensado: puxa vida, eu estou pregando o Evangelho há quase 22 anos. Nós estamos no ano 57 aqui. E eu já me deparei com muita gente autossuficiente, pessoas que realmente defendem a si mesmas, achando-se boas. E talvez muitos dos meus ouvintes ou muitos dos meus leitores da carta aos Romanos, quando leram aquela primeira parte, pensaram assim: Paulo, você tem toda a razão. Realmente esses pagãos, esses homens imorais que existem lá fora, eles são terríveis. E eles são passíveis do julgamento de Deus. E eles devem ser realmente condenados. Agora,
Paulo ele vai se virar para um grupo de pessoas que ele julga serem pessoas que estão se auto-justificando através de um padrão moral e que estão condenando outros, mas não estão olhando para si mesmos. Há uma grande discussão entre os estudiosos sobre qual é o grupo para o qual Paulo está escrevendo esse trecho que acabamos de ler. A maioria dos comentadores, a maioria dos comentaristas, os estudiosos, eles dizem que Paulo já está falando aqui para os judeus, aqueles judeus moralistas, que confiavam na lei para se auto-justificar, e porque condenavam os gentios. É verdade que existia um livro apócrifo, um livro que não é inspirado, chamado Sabedoria de Salomão, um livro de 100 anos, 150 anos antes de Cristo, que continha alguns escritos que eram muito parecidos com aquele que Paulo já havia escrito em capítulo 1, 18 a 32. Os judeus realmente tinham uma tradição bastante condenatória dos gentios e indulgentes consigo mesmo. Era uma tradição judaica. Paulo, nas suas andanças, durante esses 22 anos, com certeza ele encontrou gentios de estirpe moral. Gentios bons. Nós não podemos nos esquecer que Sêneca, o filósofo romano, estoico, moralista, ele era contemporâneo de Paulo. E se você olhar para os escritos de Sêneca, você vai falar, que homem maravilhoso, que homem ético. Que homem que pensava nas coisas boas da vida, na justiça, na equidade entre os homens. Esse era Sêneca. Marco Aurélio, imperador romano, da mesma forma. Nem todos os imperadores romanos foram como Nero. Aliás, Sêneca, ele foi um tutor de Nero. O seu tutorado não deu muito certo. Não seguiu os seus caminhos. Alguns poucos estudiosos, mas estudiosos de peso, como Calvino, Barrett, que talvez você nunca ouviu falar, mas um grande expositor de Romanos, e John Stott, um mais recente, alguns de nós conhecemos, defendem que Paulo aqui, ele não está tratando diretamente com os judeus, mas ele está falando sobre os moralistas, sejam eles judeus ou não judeus. Eu creio que esses poucos comentaristas estão corretos. Porque, veja, é só a partir do verso 17 que Paulo vai se reportar diretamente aos judeus, quando ele diz assim, se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, aí sim, ele vai estar tratando dos judeus. Até então, Paulo não está tratando diretamente com os judeus. E outra coisa, o argumento talvez mais importante. Paulo havia descrito aqueles ímpios, pagãos, imorais, terríveis, até o verso 32 do capítulo 1. Seria estranho se Paulo partisse agora para um grupo de pessoas religiosas como os judeus, e não tratasse as pessoas de uma forma geral, de todas as religiões que não tinham as escrituras, mas eram moralmente aceitáveis na sociedade, como Sêneca. Paulo conhecia essas pessoas. Paulo já havia, inclusive, tido contato nas sinagogas, e dentro de uma sinagoga você encontrava o judeu ortodoxo, o judeu da gema. Você encontrava os tementes a Deus, que eram muitas vezes gentios, que haviam abraçado o judaísmo, porém não haviam se circuncidado, e eram pessoas moralmente boas. E haviam os prosélitos, aqueles que eram gentios e que haviam se circuncidado e se tornaram judeus. Esse era o público da sinagoga. Paulo está escrevendo agora para uma igreja que fica em Roma e que tem cristãos gentios e cristãos judeus. E muitos desses gentios que se tornaram cristãos vinham de
outras religiões, outras formas de pensar, talvez até mesmo cínicos, estoicos, que haviam abraçado o cristianismo. Se Paulo falou tanto dos imorais, por que Paulo não ia falar dos moralistas? Portanto, eu creio firmemente que do verso 1 ao 11, Paulo está falando de todos aqueles que se consideram pessoas boas, pessoas que estão acima de qualquer tipo de julgamento, e que talvez em algum momento acham que, por suas próprias características, pelos seus próprios esforços, poderiam ser absolvidos por Deus. Paulo está, desde o capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, tecendo uma tese. Ele está tecendo uma estrutura para nos mostrar que nenhum homem é desculpável diante de Deus. Todos os homens estão debaixo da ira revelada de Deus. Porque todos os homens abandonaram a glória revelada de Deus. Portanto, aqui, Paulo está falando sobre, talvez muitos de nós, que nos firmamos em nossa religiosidade, que nos firmamos em nossa boa educação, nas nossas origens morais, fomos bem educados, não somos prisioneiros. Se fizéssemos uma pesquisa aqui, talvez ninguém tenha matado ninguém, ou roubado ninguém, ou estuprado ninguém. Dos versos 1 ao 5, Paulo vai falar que o julgamento de Deus é inevitável sobre toda a humanidade, inclusive sobre essas pessoas moralmente boas. Ele começa dizendo, portanto, e esse portanto é importante também, porque ele está ligando, olha, não só aqueles ímpios, não só os imorais, não só os perversos, estão debaixo da ira de Deus e estarão sendo julgados por Deus, mas és indesculpável, ó homem. E ele está usando aqui uma figura literária muito comum na cultura grega, na filosofia grega. Ele está colocando um homem imaginário representando um grupo, que é esse grupo dos moralistas. Quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, porque praticas as próprias coisas que condenas. Não era todo gentio que era perverso, como descrito no capítulo 1. Você conhece pessoas assim hoje. Você tem aquele vizinho, aquele colega de trabalho, aquela pessoa da família que você diz assim, puxa, só falta ser crente. Talvez ele seja melhor até do que muitos irmãos que eu tenho lá na igreja. Pessoa correta, justa, íntegra, com uma ética inabalável. Você conhece pessoas assim. E talvez você pense assim, mas será que essa pessoa de alguma forma não vai ser salva, que não seja pela cruz de Cristo, do Senhor Jesus Cristo? A cruz de Cristo? Será que há um jeitinho que Deus vai dar? Porque essas pessoas parecem ser tão boas. No entanto, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que essas pessoas moralistas estão condenando as outras por aquilo que elas fazem, mas elas não estão olhando realmente para dentro de si mesmas. Meus irmãos, nós temos um problema na nossa sociedade hoje, e que atinge a todos nós que inclusive estamos aqui dentro. Nós temos uma visão distorcida do próprio Deus, da santidade de Deus, do Deus que é o totalmente outro, que não se identifica com nada da criação, que é completamente santo, perfeito em todos os seus atributos. Nós muitas vezes achamos que Deus age como nós agimos. Que Deus tem características como as nossas. E outro problema é que nós minimizamos os nossos erros. Nós minimizamos o pecado. Nós tornamos o pecado irrelevante para a nossa sociedade. Eu não vou contar exatamente os nomes para você não associar e lembrar de quem eu estou falando. Mas certa vez os meus 2 filhos mais velhos, ainda bem adolescentes, estavam aqui num sábado, final de programação aqui na igreja, início de noite.
melhor, era meio da noite, era uma programação da noite, talvez 9, 10 horas da noite. E eles chegaram para mim e disseram assim: pai, nós vamos ali com a turminha da igreja, nós vamos para um boliche. Aniversário de uma irmã aqui da igreja, filha de uma pessoa bastante importante. Não está mais aqui. Eu falei: mas que horas que vocês vão voltar? Ah, pai, isso vai até muito tarde da madrugada. E a escola dominical amanhã de manhã? Ah, não vai dar para ir não, pai. Então vocês não vão não. Mas pai, vai todo mundo. Mas pai, vai os filhos do fulano, ciclano e beltrano. Eu falei: vocês não vão. Vocês vão para casa porque 11 horas, meia-noite, vocês vão dormir, porque amanhã de manhã nós estaremos aqui na igreja. Mas pai, todo mundo vai. A filosofia da nossa época é essa. Todo mundo está fazendo, pastor. Por que é tão errado assim? Porque a Bíblia diz que é. E a Bíblia é a nossa autoridade. Não é o mundo. Não é a nossa cultura. No entanto, nós estamos fazendo como este a quem Paulo descreve. Ah, mas a força da nossa cultura é maior do que esses textos tão antigos. Esses textos têm 2.000 anos aproximadamente de vida. Nós evoluímos. A nossa cultura está achando normal muitas coisas. Nós podemos até condenar os piores criminosos. Nós condenamos os nossos políticos corruptos. Nós condenamos os nossos juízes corruptos. Nós condenamos os nossos parlamentares corruptos. Nós condenamos os piores criminosos. Aliás, o Brasil está uma grande confusão, que nós não sabemos mais o que é certo e o que é errado dentro do padrão humano. Então nós vamos nos acostumando a pensar que, de alguma forma, aquilo que eu faço não é tão ruim assim. Afinal, não estou roubando dinheiro de ninguém. Mas Paulo está dizendo: olha, você que costuma acusar muito os outros, você que costuma julgar muito os outros, você tem um problema. Porque você deveria olhar mais para dentro de si mesmo, do seu coração. E quando você olha para o seu coração à luz das Escrituras, você vai encontrar uma situação tenebrosa. Jeremias 17:9 já nos diz isso. Que o nosso coração é corrupto, mais do que todas as coisas, e enganoso. Quem o conhecerá? Nós não conhecemos o nosso coração. Por isso a necessidade de colocarmos o nosso coração debaixo da luz da palavra de Deus, para que Ele mostre realmente o que está lá dentro. E o que está lá dentro, nem sempre, ou a maioria das vezes, não é nada bonito. Não é nada puro. Se tem uma vantagem que eu vejo ao atingir 60 anos de idade, além de ter o cartão de estacionamento do idoso, é perceber através das Escrituras como Deus é mais santo do que eu imaginava ontem. E como eu sou mais pecador do que eu imaginava ontem. Meus irmãos, quando nós somos pessoas muito críticas de outros, provavelmente nós estamos fazendo aquilo que filósofos, psicólogos, sociólogos dizem, uma projeção. Nós estamos sendo duros com os outros, mas não estamos sendo tão duros conosco mesmo. Paulo está falando para nós. Pessoas que, de alguma forma, em algum padrão moral, estão se auto-justificando diante de Deus. Paulo continua dizendo: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então não adianta eu dizer: olha, eu não faço exatamente tudo o que eles fazem, mas eu faço algumas coisas. Até porque os versos 29 a 31, eles não estão falando de idolatria e nem de pecados sexuais. Veja o que eles dizem lá, só para nos lembrar. Cheios de toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo,
ou engano, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Quem pode dizer que está isento de todos esses pecados? O juízo de Deus vai vir sobre todo mundo, sobre todo ser humano. É isso que Paulo está argumentando aqui. Não há ninguém que possa escapar do juízo de Deus, ele é inevitável. E por que nós temos essa tendência? Principalmente quando a nossa vida está indo muito bem. Sabe quando não acontece nada de irregular na nossa vida? Você está com saúde, a sua família está com saúde, a sua família está próspera, está confortável, você pode, aos fins de semana prolongados de feriado, você pode viajar, os seus negócios estão indo bem, está indo tudo muito bem na sua vida. E nós temos uma tendência, todo ser humano tem essa tendência de falarmos aquilo que está no verso 4. Ou desprezais a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Nós olhamos para aquele Deus bom, que Deus tem sido bom na nossa vida. Deus tem nos dado tudo, o alimento, as roupas, os amigos, a família, a saúde, a prosperidade, a bonança. E nós pensamos assim, Deus deve estar bastante contente comigo. Porque tudo na minha vida está indo tão bem. A bondade de Deus está profundamente caindo sobre o meu lar. O que Paulo está dizendo é que essa bondade, essa tolerância de Deus, essa paciência de Deus, ela vem sobre nós porque Deus quer que nos arrependamos. E o arrependimento não é algo que nós fazemos só no dia da nossa conversão. Arrependimento é uma prática que nós devemos nutrir todos os dias da nossa vida, mesmo que você tenha 80 anos de convertido. E nós ignoramos, nós desprezamos muitas vezes essa, e veja, não é só a bondade, é a riqueza da sua bondade, tolerância e grande paciência. Quando todas as coisas estão bem na nossa vida, é quando nós devemos estar mais alertas. Porque quando as provações vêm, há duas formas que nós encaramos. Ou olhamos para as provações e falamos, será que eu fiz alguma coisa de errado? Deus está me castigando. E não é verdade, nem sempre é assim. É só você ver a vida de Jó. Ou a gente pensa assim, puxa vida, Deus está me castigando, então eu preciso me arrepender, eu preciso fazer alguma coisa para mudar minha vida. Mas quando todas as coisas estão bem, quando nós estamos em paz no mundo, sem guerras, sem conflitos, sem ninguém nos perseguindo, por enquanto, nós julgamos que está indo tudo muito bem. E é nessa hora que Deus quer nos alertar, é nessa hora que eu estou dando a você a grande chance de se arrepender. Arrependa-se, inclusive, da sua autojustificativa, ou da sua autojustificação. Se arrependa, inclusive, do seu moralismo. Arrependa-se, inclusive, se você fosse um judeu, do seu sistema de leis que Deus deu a você, e você julga que porque recebeu essa lei, você está quites com Deus. Você não vai ser julgado por nada. Nós fazemos parte do pacto da graça. Nós fazemos parte de uma igreja reformada. Nós fazemos parte do melhor ramo do cristianismo, e eu tenho absoluta convicção disso. Nós estamos numa excelente igreja no Brasil, na América Latina, Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos numa excelente igreja, a Igreja da Vila Maria. Mas não se engane, meu irmão, às vezes você, como membro, você entra no automático. Você começa a fazer parte de um grupo e você acha porque faz parte desse grupo, mesmo que você já tenha sido batizado, feito a sua profissão de fé, talvez você seja até um presbítero, talvez nós sejamos até pastores enganados pelo nosso próprio sistema de aferição, seja ele qual for.
Mesmo o pacto da graça, mesmo o evangelho da graça. Ele está falando para moralistas que podem ser judeus ou não. Podem ser filósofos como Sêneca e podem ser judeus como ele o era, confiando no seu próprio sistema de leis. O juízo de Deus é inevitável sobre todos. E o verso 5, talvez um dos versos mais duros das Escrituras, ele está nos dizendo o seguinte: olha, segundo a tua dureza de coração, teu coração duro, insensível, e coração impenitente, ou seja, um coração que não se arrepende, você vai acumulando contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Paulo usa uma expressão aqui que é uma expressão usada nas finanças daquela época. É mais ou menos assim, você vai entender isso bem fácil. Se você tem capacidade de todo mês no seu salário, você retirar uma parte do seu salário e guardar numa poupança, você vai acumulando um valor ali, para que num determinado tempo você possa ter um valor acumulado e você possa retirar para o seu benefício. Paulo está usando essa mesma ideia, só que no sentido inverso, não é nada bom. Quando nós estamos com o nosso coração sem arrependimento, quando nós estamos com o nosso coração duro, quando nós estamos julgando os outros muito e não estamos olhando para nós mesmos, nós estamos a cada dia fazendo uma poupança, mas uma poupança que não é nada boa. Você vai estar acumulando a ira de Deus sobre você, para o dia da ira e do justo julgamento de Deus sobre a humanidade. Meu irmão, eu quero fazer um desafio para você: zere essa poupança hoje. Acabe com essa poupança hoje. Arrependa-se. Crie o hábito do arrependimento. Olhe para as Escrituras diuturnamente. Ore para o Senhor, pedindo que as Escrituras trabalhem na sua vida diuturnamente, para que mostrem exatamente o que há dentro do seu coração e como o nosso Deus é santo e vai julgar toda a terra, todo mundo. Não há ninguém aqui nesse recinto que vai escapar do julgamento de Deus. Nem eu e nem ninguém. Dos versos 6 a 11, Paulo vai falar que, além de o juízo de Deus ser inevitável, como vimos do verso 1 ao 5, sobre toda a humanidade, o juízo de Deus é justo, ele é correto, ele não é como os julgamentos que nós temos visto na nossa sociedade. O Senhor Deus é um juiz perfeito, ele vê todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele tem poder, inclusive, para executar as suas sentenças, e ele vai julgar a toda a humanidade segundo as suas obras. Veja, Paulo não está falando aqui sobre o caminho da salvação por enquanto. Ele só está querendo mostrar para os seus ouvintes, os seus leitores, que todos nós estamos debaixo do juízo de Deus. Todos seremos julgados. E seremos julgados conforme as nossas obras. Você talvez ache estranho isso. Mas, Pedro, lá quando você pregou sobre Romanos 1:16 e Romanos 1:17, você falou que nós somos salvos pela graça, pela justiça que é imputada a nós por Deus em Cristo Jesus. É verdade. Agora lembre-se, eu falei para você também que a partir do verso 18, Paulo vai fazer um grande parênteses, que vai terminar no capítulo 3, verso 20. Esse é o parênteses que Paulo está fazendo. E ele está mostrando agora a péssima notícia, para que nós possamos valorizar o Evangelho. Por que hoje a nossa sociedade, damos pouco valor ao Evangelho? Porque nós somos autossuficientes, porque nós nos achamos bons. Mas quando Deus olha para a humanidade, quando Deus olha para a nossa sociedade humana, Ele na verdade está vendo a nós como aqueles filmes de zumbis, que os meus filhos adolescentes veem na televisão e eu não consigo ver. Onde você vê aqueles montes de zumbis horrorosos,
com o olho fora, sangrando. Deus olha para a humanidade desta forma. Mas nós olhamos de forma diferente. Nós colocamos um óculos cor-de-rosa e achamos que nós somos boas pessoas e nos comparamos com os outros. E achamos gostoso isso. Como é bom eu me comparar com aquele irmão da igreja que fala tanta bobagem, é tão imaturo, eu me sinto tão melhor do que ele. É gostoso isso. O evangelho, ele não é tão valorizado porque nós não sabemos o tamanho do problema em que nós entramos. E é isso que Paulo está fazendo até o capítulo 3, verso 20. E nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Veja o que Paulo diz. Eu gostaria que você observasse, eu vou ler novamente os versos 6 a 11. E observe que o verso 6 tem a ver com o verso 11, o verso 7 com o verso 10 e o verso 8 com o verso 9. É uma estrutura literária que Paulo usa, muito comum naquela época, para dar um destaque. E normalmente o destaque está no centro dessa figura literária. Só que aqui ela está nas bordas. Ela está entre o verso 6 e o 11. Os 6 e o 11 são os versos mais importantes do que Paulo está falando daqui adiante. Veja. Esse Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O julgamento de Deus, no dia da ira, do juízo final, vai ser um julgamento público. E ele vai mostrar todas as nossas obras, tudo aquilo que fizermos com o nosso falar, com as nossas mãos, com os nossos pés, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Seremos julgados segundo este comportamento. Verso 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, ou seja, procuram a manifestação gloriosa de Deus, honra, ou seja, serem aprovados por Deus, serem honrados por Deus, e incorruptibilidade ou imortalidade, ou seja, queremos estar na presença de Deus sem contaminação alguma. Isso vai acontecer para um grupo de pessoas. No verso 8, mas ira e indignação aos facciosos. A palavra aqui seria egoístas ou aqueles que têm cobiça egoísta. Essa palavra, inclusive, era utilizada por Aristóteles, 300 anos antes, quando ele aplicava a palavra para os políticos da sua época, que utilizavam do seu cargo público para terem interesses pessoais. Veja que a política não mudou desde Aristóteles, 300 anos antes de Cristo até hoje. Porque o homem continua o mesmo. Ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Lembra daquela frase? Sufocamos a verdade para que a nossa injustiça seja vista e aprovada. Verso 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. E essa expressão não significa que Paulo esteja falando sobre judeus. É uma expressão comum de Paulo para falar toda a humanidade. Aqueles que têm um sistema religioso como os judeus e aqueles que tinham sistemas morais pagãos, como os outros. Os gregos, os filósofos gregos, que Paulo tanto conhecia. Todos os homens serão julgados. Glória, porém, honra. Ele repete duas palavras do verso anterior que nós tínhamos visto, lá no verso 7. Por isso que eu falei para você, o verso 7 tem a ver com o verso 10. E paz, ele acrescenta paz, ou seja, a reconciliação com Deus. Nos tornamos agora reconciliados com Deus. Deixa eu ler de novo. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Ou seja, ele está dizendo, olha, tanto judeus como gregos, tanto aqueles que têm um sistema religioso ou não, eles serão julgados conforme aquilo que conhecem.
Os judeus tinham a lei, e eles seriam julgados pela lei, pelo conhecimento deles. Os pagãos, os moralistas de outras culturas, seriam julgados por aquilo que eles conhecem. Veja, Paulo não está falando que alguém vai ser salvo pelas obras. Ele está dizendo que o julgamento vai julgar as nossas obras, sejamos nós crentes ou ateus, budistas ou hinduístas, espíritas ou do candomblé. Todos nós seremos julgados pelas nossas obras. Igualmente, Deus é justo e Deus é imparcial. Por isso ele termina no verso 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas, ou seja, Deus não olha para a nossa aparência, Deus não olha para o nosso exterior, Deus olha para toda a humanidade e vai julgar-nos igualmente. O que Paulo está querendo dizer aqui é, primeira parte, o julgamento de Deus é inevitável sobre toda a humanidade. Não seja um moralista que condena os outros e não olhe para si mesmo. Em segundo lugar, Paulo está dizendo que ninguém vai ser justificado pelas suas obras, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Em outro trecho, por exemplo, você vai ver em capítulo 3, verso 9, leia comigo. E porque não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens, a condenação desses... desculpa, eu estou lendo o 8, é 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E o verso 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo não está se contradizendo. Paulo só está preparando-nos para aquilo que ele vai nos falar a partir do verso 21 do capítulo 3. Todos seremos julgados pelas nossas obras. Um professor de seminário um dia disse assim, que se as pessoas que vão para o inferno, se elas soubessem desta verdade, elas teriam o desejo de terem cometido menos pecados. Porque muitos pensam assim, bom, já que eu vou para o inferno mesmo, por causa de um pecadinho, ou de um monte de pecadões, eu vou para os montes de pecadões, já eu vou para o inferno mesmo. Mas há uma justiça em Deus que vai condenar mais quem cometeu mais pecados, inclusive no inferno. E de alguma forma existe um conceito bíblico que é o galardão. Nós, como crentes em Cristo, que não vamos ser julgados nas nossas obras, nós não estamos isentos disso, mas somos justificados pela fé em Cristo. E, portanto, entraremos nos céus, mas também receberemos galardão pelas nossas boas obras. A palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus, ajuntai tesouros nos céus. E o Senhor Jesus, quando está dizendo isso, está falando para os seus discípulos, que são justificados pela fé. Portanto, meu irmão, odeie o pecado que está em sua volta e no seu coração. Odeie o pecado, para que você acumule tesouros no céu. Não pense que um pecadinho aqui, um pecadinho acolá, alguma coisa de pouca importância para a nossa cultura, mesmo cultura cristã, receba a indulgência da parte de Deus. Não receberá. Não receberá. E graças a Deus que Deus é assim. Você já pensou ter um juiz divino, com todo o poder nas mãos, mais do que os nossos juízes de Suprema Corte, e que não conhecesse toda a verdade e fosse injusto? Ou passasse a mão na cabeça dos criminosos e punisse os justos? Não, Deus não é assim. E nós podemos ter convicção e alegria nesse Deus,
porque Deus não vai deixar nada impune. Nós vivemos numa sociedade que, às vezes, eu não sei se você está acostumado a conhecer o que está acontecendo na nossa sociedade, você fica meio que enojado de tanta coisa invertida, de tanta injustiça. E talvez você fique pensando, talvez nem valha a pena ser justo. Mas, meu irmão, o juiz de toda a terra não é o Supremo Tribunal Federal do Brasil. O juiz de toda a terra é o nosso Senhor, que fez cair, inclusive, o seu justo julgamento sobre o seu Filho, para que ele pudesse receber esse justo julgamento e morrer por nós, pagar a nossa dívida. E quando confiamos nele, quando depositamos a nossa fé nele, não seremos justificados por nossas obras, mas seremos justificados pela fé. Mas não se engane, novamente eu repito, as suas obras continuam tendo valor. Paulo vai falar isso em outros momentos em Romanos. Nós somos salvos pela fé para as boas obras. Há um conceito que está entrando dentro das igrejas cristãs, que nós somos salvos pela graça e, portanto, agora podemos viver do jeito que quisermos. Está tudo liberado. Engano do inferno. Não funciona dessa forma. Mesmo nós crentes, que temos a nossa garantia de entrada nos céus, seremos julgados pelas nossas obras. E as nossas obras nos darão mais galardão, mais tesouros nos céus, ou menos tesouros nos céus. Nós não temos uma doutrina dessa tão bem explicitada nas Escrituras, mas ela é uma realidade. Vamos orar. Pai, tem misericórdia de nós. Nós somos tão influenciados pela nossa cultura ao redor, ó Deus. Nós somos tão influenciados pela filosofia reinante, pelos nossos amigos, até pelos nossos ícones. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a Tua palavra o tempo todo, a escrutinar o nosso coração segundo a luz do Senhor, possamos lutar contra o pecado, não aceitar o pecado, não fazer amizade com o pecado, não dar piscadelas ao pecado. Afasta-nos do pecado, ó Deus. Nós queremos odiá-lo, e queremos odiá-lo a tal ponto de podermos amar o Senhor com um coração sincero, transparente. Nós sabemos, ó Deus, que vamos lutar contra a nossa natureza pecaminosa até o último respiro da nossa vida. Sabemos disso. Mas nós queremos ao Senhor, ó Deus. Nós queremos a Ti. Nós não queremos só os Teus benefícios e não estamos pensando exatamente agora nos galardões dos céus. Nós queremos estar mais perto do Senhor. Talvez o galardão do céu será estar mais próximos da Tua casa lá nos céus. Portanto, ó Deus, nós queremos estar mais próximos do Senhor agora, aqui. Queremos rechaçar toda a ideologia do mundo, ó Deus, que não condiz com a Tua palavra. E tem misericórdia da igreja brasileira, de uma forma geral, da igreja presbiteriana do Brasil, para que nós possamos continuar fiéis à Tua palavra e não absorvermos os conceitos mundanos que nos afastem, ó Deus, e que não nos enganemos, porque nós seremos alvos do juízo do Senhor. Tem misericórdia da nossa vida e santifica-nos, ó Deus. Reveste-nos cada vez mais da justiça do Senhor Jesus Cristo, para que possamos estar cientes do grande tesouro que temos em Jesus Cristo, o Evangelho da justificação. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Reverendo Dario. Graça e paz, irmãos. Deus tem nos abençoado, nos enriquecido e tem nos dado a oportunidade de juntos servi-lo. Nós queremos dar boas-vindas àqueles que nos visitam, também pedir que Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos e a cada família. Nós temos diversas atividades, estamos aí nos preparando para diversas ações. Hoje à noite nós teremos um dia especial, um dia em que estaremos investindo e ordenando novos presbíteros. Os irmãos que foram eleitos na última assembleia, ontem compareceram ao conselho e foram confirmados na sua eleição. E hoje à noite, então, estaremos diante de Deus pedindo que o Senhor os abençoe e os capacite com o seu Espírito para o serviço no presbiterato de nossa igreja. Nós também estaremos agradecendo a Deus e louvando a Deus pelo ministério do presbítero Oswaldo conosco nesses 15 anos. Ontem também, como conselho, tivemos a oportunidade de formalmente fazermos a nossa palavra de gratidão, nosso voto de gratidão a Deus registrado em atas da igreja, e queremos diante da igreja também dar graças a Deus e louvar ao Senhor pela vida, pelo trabalho do presbítero Oswaldo. Alguns irmãos estarão sendo recebidos também, que vieram por transferência, estarão sendo apresentados também para a igreja hoje à noite. Então, venha preparado para se alegrar diante de Deus, para louvar e engrandecer o nome de Deus. Hoje, dia de Santa Ceia, hoje, dia de comunhão do povo de Deus, de forma explícita, de testemunho da nossa fé. No próximo sábado, nós estaremos louvando a Deus pela vida das nossas mães, numa atividade promovida pelas sociedades internas. Essa semana eu coloquei no grupo da igreja, link para que as mães pudessem entrar e pudessem fazer ali o registro da sua participação, para que a gente pudesse preparar. Se você ainda não o fez, faça. Depois eu vou repetir ali dos nossos grupos. Mas se você não tem acesso ou tem alguma dificuldade, ainda hoje, então, procure os membros da diretoria da Mocidade ou da UPA. Vou pedir para que eles fiquem em pé, os que estão presentes aí. Você que é da diretoria da UPA ou da Mocidade. Ok? Então, a Gabi e o Arthur estão aí. Então, se você, mãe, pretende estar conosco no próximo sábado, às 15h, não dê o seu nome, procure eles, dê o seu nome para eles, eles fazem a sua inscrição. Nós queremos ter a presença das irmãs conosco neste dia. No dia 28 de maio, nós estaremos realizando o nosso almoço comunitário, celebrando o mês da família. Então, para este dia, nós queremos que você reserve e se prepare para estar conosco no almoço. Uma parte será preparada pelas nossas irmãs da SAF, o arroz, o feijão, a salada, mas nós queremos pedir aos irmãos que tragam por família uma carne assada ou, como é que é mesmo, Sandra? De panela. Isso, uma carne de panela ou assada, para que a gente possa, então, fazer o aquecimento e possa, então, servir. Se você puder, se você vier e trouxer quente a sua carne, então você pode trazer, ou se você não come carne, tem alguma outra restrição, você pode trazer, mas não terá a possibilidade de esquentar aqui na igreja. Então, por isso que nós estamos orientando dessa forma. Você vem para a escola dominical, vai deixar lá na cozinha a sua carne, haverá um grupo de irmãs ali preparando, deixando aquecido direitinho para a nossa hora do almoço. Caso contrário, você pode trazer, mas então você não poderá esquentar por conta aí da organização da cozinha. E você deverá trazer também um refrigerante para a sua família. Nosso desafio esse mês é convidar pessoas que não tenham a família da igreja para agregar na sua família. Sempre traz a mais, não adianta eu dizer para você trazer na quantidade certa, então vão inverter o problema, certo? Então, coloque mais gente na sua família. Então, se você tem ali, se você é um casal, junte com outro casal e façam
esse almoço. Se você tem ali os seus filhos, tem um adolescente, ou tem um jovem, ou tem um viúvo que vem sozinho, repara nisso, convida, olha, você quer fazer parte da minha família? Eu vou preparar alimento suficiente, eu queria que você estivesse conosco. Obviamente, nós estamos acostumados com isso, a gente não vai comer exatamente aquilo que nós trouxemos. Tá? É mais uma forma da gente quantificar, né? Nunca tem funcionado, mas é isso que a gente está fazendo, né? Quantificar, né, a quantidade de alimentos que nós temos aqui, para que a gente possa, então, não ter muita sobra, mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado desta forma. Então, separe esse dia, vai se organizando. Se você tiver alguma dificuldade, conversa com as nossas irmãs da SAF, Deli, Sandra, tem nos ajudado nesta organização, e nós estaremos, então, nos alegrando junto com as nossas famílias. Okay? Então, essas são as nossas atividades neste mês de maio. Pedimos que você esteja se preparando para elas. Um aviso importante, nós estamos fazendo alguns ajustes na nossa comunicação com a igreja. Então, nós tínhamos uma limitação de pessoas no grupo do WhatsApp. Essa limitação ela foi agora alterada. Então, nós tínhamos 2 grupos de WhatsApp e nessa semana nós unificamos para ter apenas um grupo do WhatsApp. Isso facilita aí as informações, isso facilita aí para que todos participem. Se você não participa, você pode então falar com o diácono, ouvir falar comigo ou um dos pastores, nós vamos incluir o seu nome no grupo de comunicação da igreja. Nós também estamos descontinuando o nosso aplicativo. Tentamos 1 ano, tentamos 2 anos, tentamos 3 anos e não conseguimos desenvolvê-lo como nós queríamos. Então, nós estamos tomando as providências para cancelar aquele aplicativo da igreja. Aí você diz, mas pastor, eu uso para consultar a Bíblia, eu uso para ver os inários, né? Como é que eu vou fazer? Então, nós vamos indicar para você o aplicativo da IPB, que tem também essas funcionalidades. É um aplicativo geral, com funcionalidades para a igreja como um todo, mas que tem essas funcionalidades que são aquelas que efetivamente nós temos utilizado. Então, ele se chama iCalvinos, com U no final, e não Calvinos, é Calvinos. E nesse site você tem lá a quantidade de igrejas no Brasil, quantidade de pastores, a média de idade de pastores, o aniversário dos pastores, que é o cadastro da igreja. Mas você tem lá a Bíblia, você tem lá o inário, você tem lá o manual presbiteriano, vários documentos nossos, o código de disciplina. Então, resoluções do Supremo Concílio, é um site, né, um aplicativo com finalidades para toda a igreja, mas naquilo que nós temos usado o aplicativo da igreja, ele também nos serve. Então, nós entendemos que seria mais apropriado a gente se organizar desta forma. E estamos completando aí, esperamos ainda este mês, completar o site da igreja na internet. Fizemos também uma parceria com a APECOM, com a IPB, e estamos fazendo aí apenas a parte de municiar informações para que a gente tenha ali o nosso site da internet, mas como referência ali alguns avisos, fotos e coisas, né, da nossa vida que nós poderemos colocar neste site. Será mais prático, estamos entendendo, do que o uso do aplicativo. Então, essas são as mudanças. Aos poucos a gente vai instruindo e vai orientando a igreja em relação a estes eventos. Creio que são estes os nossos avisos. Ontem nós tivemos um encontro muito gostoso de corais. Ontem à noite coloquei um pedacinho lá para vocês. Se você quiser assistir, o link também está disponível. Então, nós tivemos um encontro bem gostoso com muitos irmãos. Então, um momento bem grato. Aniversário da nossa SAF ontem também foi um encontro muito gostoso. Tivemos aí manhã, começo da tarde juntos. Então, Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado de nós. Queremos dar graças a Deus por todas as coisas que Ele nos tem feito. Deus abençoe a todos, uma boa aula e que até a noite estaremos juntos.